Meus amigos, o conteúdo de hoje a gente vai testar uma placa de vídeo que provavelmente deve salvar o bolso do brasileiro agora. Tá buscando uma placa de vídeo baratinha de entrada. Porém, uma placa de vídeo que ainda tem a potência o suficiente para rodar tudo, cara. Ou quase tudo. Não é a RX 580. Outro dia mesmo eu trouxe um conteúdo aqui no canal falando por que eu não tô me sentindo muito confortável para recomendar ela, uma vez que o preço dela já não é aquele preço que a gente achava na faixa de 300, 200 e poucos reais, que ela já tá praticamente custando 600 reais na maioria das vezes. E quando a gente acha uma ofertinha barata, costuma ter poucos exemplares. Então, querendo ou não, a RX 580 ela tá se tornando uma placa cada vez mais inviável. Ainda custa um preço interessante, mas eu já fico bem desconfortável de ver ela por 500 e poucos contos, 600 reais. E a placa de vídeo que a gente tem aqui está podendo ser encontrada aí na faixa de 300, 400 reais, trazendo uma potência muito similar à RX 580. E basicamente essa placa que vem, a RX 470. Confesso que ela não estava tanto no meu radar, mas depois que eu li o comentário aqui do mano Nerd Descolados falando que a placa de entrada agora seria a RX 470, eu fui procurar preços e encontrei essa daqui, que hoje tem que estar custando na faixa de 302 reais, ok? Nesse exato momento em que você está vendo o conteúdo. Segundo o Tech Power Up, que é uma referência mundial em placas de vídeo, aqui na tabela de performance deles, a RX 470 é uma placa de vídeo que tem uma performance de cerca de 9% mais fraca do que a RX 580. Porém, uma placa de vídeo que já é mais forte do que as rivais que custam mais caro aqui no Brasil da RX 580, como por exemplo a GTX 1650 ou a RX 6400. Então, na falta da RX 580 em termos de performance, a RX 470 a gente pode falar que está na mesma categoria de desempenho, mais ou menos. Quero só pedir uma atençãozinha nesse momento aqui que eu quero trazer para você a oportunidade. Você quer se destacar na sua empresa? Se liga nisso aqui. Como vocês já sabem, a Hashtag Treinamentos é uma das maiores empresas da América Latina focada em trazer treinamento, ou seja, cursos para você se destacar no mercado de trabalho. Cursos tanto para processo seletivo quanto para você que já está trabalhando. E no dia 6 de agosto a Hashtag vai oferecer a oportunidade de você fazer uma assinatura vitalícia da plataforma. Com um pagamento você vai ter acesso a todos os cursos que a Hashtag tem para você, como por exemplo, o treinamento de Excel, Power BI, inteligência artificial, linguagens de programação como Python, JavaScript, ciência de dados e até o recém-lançado curso de inglês. Para ter acesso a essa oportunidade, além dos próximos cursos também que a Hashtag vai lançar, basta clicar no link da descrição ou no QR Code que vai estar aqui na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada. E daí você não vai gastar mais dinheiro para se destacar no mercado. Isso tudo com um treinamento sem nenhum pré-requisito, do básico ao avançado, passo a passo, com suporte a dúvidas e uma didática que qualquer pessoa consiga aprender. Então tá aí, é só clicar no QR Code ou pegar o link da descrição. Detalhe que a RX 470 que eu tenho aqui na minha mão, ela foi comprada no AliExpress e eu comprei, cara, através da loja da MLSE. Só que já tem algum tempo, porque ela entrou em promoção, se não me engano, uns 4 meses atrás. Eu comprei para produzir conteúdo e daí nunca mais ela apareceu em promoção de novo. Só que dessa vez agora tá. E basicamente é assim que vem a placa. Olha só, a gente tem ela aqui dentro, né, do plastiquinho. Tem até parafusinho da placa, manualzinho da MLSE. E se liga só que bacana, cara. Ó. Tá aqui a plaquinha, pequenininha, mas bonitinha, né, cara? Tem um design bem bacaninha e tem uma aparência bem nova. A gente vê aqui que a PCB dela é toda nova. E essa daqui é uma placa de vídeo que a gente fala que tem aquele padrão refurbished, não é uma placa de vídeo refabricada. Tem o chip gráfico usado, pode ter as memórias usadas também. Só que eles colocaram tudo numa PCB nova. Detalhe, essa daqui que eu tô mostrando tem um adesivo da MLSE, tá vendo aqui, né? Aqui tá no anúncio que eu vou deixar aí o link pra você, cara. É a mesma placa, só que quem tá revendendo é a Sony. Eles compram do mesmo lugar, só colocam o adesivinho aqui diferente e comercializa, né? A gente tem uma saída de vídeo HDMI, uma DisplayPort e uma DVI. Além de ser uma placa que exige uma fonte, ó, que tenha pelo menos 6 pinos de conexão e tenha pelo menos 450 watts de potência. Eu recomendo uma fonte que tenha selo 80 Plus, seja aprovada pela Teclab para manter a segurança do seu PC. Mas é uma placa de vídeo de baixo consumo energético. Mano, só de olhar essa placa aqui, a minha preocupação com ela tá na questão da temperatura. Nós podemos observar aqui por cima o dissipador de calor dela e por aqui, e ela não tem heat pipes. Então, o dissipador de calor dela pode acabar sendo até ineficiente
dada a temperatura que ela pode gerar. Por isso a gente vai testar para ver, né? Mas mesmo se ela for uma placa de vídeo muito quente, mas entregar a performance que a gente está esperando, eu vou acabar considerando ela uma opção interessante. Até porque na faixa de preço de 300, 400 reais, se não for essa placa de vídeo aqui hoje, você vai acabar comprando hoje, né, com a nova política de taxação, uma RX 550. Em termos de performance é muito, mas muito inferior à RX 470, né? Então a gente tem uma diferença aqui bem gritante. Bom, já estamos com a plaquinha instalada aqui na minha bancadinha de teste, né? Montei em cima da mesa mesmo. Aqui a gente tem o Xeon 2666V3, que é aquele que eu recomendo bastante para montar um PC custo-benefício hoje. 16 GB de memória RAM, usei da Asgard mesmo, mas tem mais baratinha para Xeon, né, da Killsray, Machinist, e a fontezinha ali atrás é a Xiaomi Acer Thunder de 500 watts. É interessante eu falar o hardware que está aqui, porque isso também pode influenciar no teste, mas nós temos um processador que não vai limitar em nada aqui a nossa plaquinha de vídeo. Também aproveitei e liguei tudo aqui, ó, no meu monitorzinho portátil, que é facinho de estar transportando para todo canto aqui, e beleza, né? Dá pra gente fazer o teste belezinha com isso aqui. Bom, com a placa ligada, uma coisa que é importante nós fazermos, ainda mais que é uma placa de vídeo refurbished da China, é verificar exatamente se as especificações técnicas da placa estão batendo com uma RX 470. Já teve casos assim bem antigos no passado, a gente comprar uma placa que na verdade era outra placa com a BIOS modificada, né? E para isso a gente vai usar o próprio site da Tech Power Up como referência, tá? Inclusive a gente está usando o GPU-Z também, que é um programa da Tech Power Up. Se eu clico aqui no Lookup, na página do programa GPU-Z, aparece essa tela aqui, que seria, né, do site da Tech Power Up. Algumas placas de vídeo não vai aparecer exatamente o modelo, mas logo de cara o programa já reconhece que é uma RX 470. Esse programa serve para pegar se a placa de vídeo é falsa mesmo. Aqui a gente pode ver nas especificações técnicas o codinome da placa, que é LSMERI. A gente vai ver aqui também, ó, que é a mesma coisa. E o número de núcleos da placa tem que bater com o site aqui. Aqui no site a gente tem 2048 núcleos e olha só, como é que é importante a gente fazer a verificação? Já peguei treta aqui, ó. Em shaders, que a gente tem aqui o número de núcleos no programa e tá com 1792. Então, no mínimo, essa não é uma RX 470 comum. Só que, cara, antes de julgar a placa, eu vou fazer uma pesquisa no Google. Por quê? A RX 580 chinesa, ela tem 2048 núcleos, que é um pouco a menos da RX 580 que foi comercializada no Brasil. E olha só, tem uma RX 470 que tem a mesma quantidade de cores, 1792, que essa daqui que a gente tá, né, com ela em mãos. E olha só, mesmo codinome, 256 bits, 4 GB de memória de vídeo GDDR5, igual, né, nesse ponto a uma RX 470 comum. Mas e aí, né, mano, agora que eu descobri que é uma RX 470D, isso daqui já é motivo, cara, para xingar o vendedor, para pegar reembolso até total da placa, tá? Tô falando a real, porque a gente comprou com o 470. Mas vamos dar uma olhada aqui no Tech Power Up pra gente ter ideia da diferença de performance, né, se é que tem. E se a gente olhar na tabela de performance do Tech Power Up, a gente consegue ver que ela é uma placa aí cerca de 8% mais fraca que uma GTX 1650 e 14% mais fraca que uma RTX 470. Então a gente está falando de uma placa de vídeo que é 20% mais fraca que uma RX 580. Cara, isso aqui é sacanagem do chinês, velho. Mas ainda assim, pelo preço, tá? É arriscado compensar comprar essa danada. Cara, o chinês já tá vacilando aqui com nós. Mas é aquele negócio, né, velho? Na necessidade. Agora tem um ponto que eu quero ver. Será que eu vou achar driver para essa RX 470D, por exemplo? Ó, procurando aqui o drivers, eu não encontro, tipo, um driver específico para ela. Então vamos tentar baixar o driver da RX 470 comum. Por sinal, ó, lançou no dia 20/3/2024, é um driver recente. Vocês podem ter dúvida, né, com questão, por exemplo, a atualização de drivers. A gente vê que a AMD está lançando driver para RX 470, pelo menos a versão normal, até hoje, né? Bom, até agora na instalação tá correndo tudo bem. Vamos instalar. E a instalação tá correndo bem, cara, certinho. Se não fosse compatível o driver, a gente nem conseguia começar a instalar. Eu vou usar o Furmark 2.0 para a gente estar testando essa placa, né? Principalmente para a gente colocar ela funcionando a 100% da capacidade. E daí aqui no programa nós vamos verificar duas coisas. Além da questão da temperatura, se a performance da placa de vídeo vai se manter estável durante todo o teste. E também se ela não vai, por exemplo, dar algum artefato, alguma coisa do tipo. Então esse programa ele é ótimo
para identificar se a placa de vídeo está funcionando bem ou se ela está com algum problema, ok? Portanto, a gente vai rodar aqui o teste, tá? Em 1080p mesmo, que é o padrão do novo FurMark 2.0. Então vamos clicar em Run e aqui nós temos a tela do programa, ok? Aqui a gente tem a medição de FPS e tem que manter um padrão de estabilidade, né? E aqui nós temos também a temperatura, oxi, que tem que ser medida, né? Mas peraí, não tá aparecendo a temperatura aqui não, hein, cara? Olha só. Cara, não é possível que não tenha um medidor de temperatura na placa de vídeo. Eu acho que não tem, cara. Não tem. E aqui a gente vê, ó, ela tá a 0 graus, porque não tem um medidor de temperatura. E a fan também não tem um medidor aqui para mostrar a velocidade que ela está rodando. Bom, já que o FurMark GPU não está pegando, né, as especificações da placa, vou usar um outro programa de monitoramento, que é o MSI Afterburner, e a gente vai ver se com ele a gente consegue, né, exibir as informações da placa na tela. E olha, eu coloquei as informações do MSI Afterburner e a gente não consegue medir a velocidade da ventoinha e nem a temperatura da placa de vídeo. Não tem essas informações. Outra coisa aqui, ó, cadê a frequência da placa de vídeo? Não consigo medir, cara. Ó, já não gostei muito do negócio aí de não ter um sensor, cara. Eu já tô agora preocupado, porque pode ter sido propositalmente, né, que essa placa de vídeo não tem um sensor, né? Agora a gente vai ter que verificar mais direitinho essa questão da temperatura. Pera aí, né? Como assim que não mostra aqui? Ou isso pode ser apenas um bug de driver, né? Lembrando que é uma 470D e eu instalei o driver da 470 normal, então pode ser um bug que está ocasionando isso, né? Bom, pelo menos a temperatura aqui eu tenho que ver, então vamos rodar o teste. Geralmente, cara, 10 a 15 minutos já é tempo o suficiente para a placa de vídeo estar na máxima temperatura dela. Enquanto isso, a gente vai dar uma analisada aqui mais ou menos na temperatura na câmera térmica. O lugar na placa de vídeo que mais esquenta, mais ou menos nessa área aqui, ó, a área que a gente tem a solda mais concentrada, onde está localizado o chip gráfico. Nos testes anteriores que eu já fiz em outras placas de vídeo, costuma dar uma diferença aí de temperatura de mais ou menos 1-2 graus do que a placa de vídeo exibe no monitor para o que a gente mede com a câmera térmica. E aqui só apontando a câmera térmica já dá para ter uma ideia, né, da região mais quente da placa, que está mais ou menos já em torno de 73 graus, cara, que é uma temperatura bem alta, viu? Muito alta. E o teste ainda não correu aí os 10 minutos, tá? Vamos deixar correr mais. Como você pode ver, o teste já rodou aqui por 11 minutos e agora a gente vai ver a temperatura máxima que ela alcançou. E cara, essa placa tá muito quente. Temperatura máxima aqui que ela tá batendo, ó, é 79 graus, cara, quase 80 graus. A gente pode até arredondar, falar que ela bate 80 graus aqui, velho. Muito quente, cara. E não é só centralizado ali no chip gráfico, não. A placa inteira ali, ó, a meiuca inteirinha da placa tá super quente, cara. Caraca, velho, muito quente mesmo. Só para você ter ideia, eu considero uns 70 graus uma temperatura muito alta para a placa de vídeo estar alcançando. 80 graus ainda está dentro de um padrão de funcionamento para o chip gráfico da placa de vídeo se manter por um tempo. Só que essa temperatura é muito próxima a um limite, por exemplo, que pode ser nocivo para a placa a longo prazo. Imagina essa placa num PC, daí pega um pouquinho de poeira, um pouquinho ali de umidade do ar e esse calor. A solda do chip gráfico da placa de vídeo nessa condição de umidade, calor, sujeira, tende a perder resistência, daí uma temperatura como essa pode ser o suficiente para danificar e fazer a placa de vídeo durar menos tempo. Porém, pela temperatura máxima de 80 graus que ela pegou, eu noto que ela tem um sistema de proteção, porque ficou muito redondinha essa temperatura, tá? Então, naturalmente, ela poderia ir aquecendo muito mais, o que deixa entender para mim que, aparentemente, a frequência dela deve ter abaixado para manter a temperatura, cara. Uma pessoa sem experiência em teste de placa de vídeo não ia conseguir testar essa placa, tá? Isso daqui eu tô te falando com base na minha experiência. Parece que isso que tá rolando. Mas agora eu quero ver o que ela roda, cara. Por sinal, né, o fato dessa RX 470 ser uma 470D também diminui o consumo energético dela, tá? Então uma fonte de 300 watts aí, tá arriscada, uma fonte de bomba, tá ligando essa placa. Diferente de uma RX 470 normal, precisa de 450 watts. Então pelo menos tem essa vantagem. Você tá com um PC com a fonte bomba, placa bomba, é o PC que explode. Você colocar tudo isso num PC, meu filho, é só comprar um extintor e colocar do lado. Bom, aqui a gente tem um jogo do The Last of Us, tá aberto. Você pode ver, ele tá rodando a 25 quadros. Ele tá com gráfico no mínimo.
a resolução HD. A gente está usando o AMD Fidelity FX Super Resolution 3.0 para estar fazendo a imagem do jogo ser exibida em Full HD aqui na tela. O gráfico tá bonito, tá? E a gente vê que o jogo tá rodando solto. Isso daqui é a performance dele sem o gerador de quadros da AMD, que é aquele gerador que aumenta os quadros por inteligência artificial. Agora, vou apertar um ESC aqui, nós vamos em opções e em visualização, e aqui eu vou ligar a geração de quadros com Fidelity FX Super Resolution 3.0, que aí uma inteligência artificial vai analisar os quadros do jogo, né, cada quadro, e agora a gente tem essa performance aqui, que beira lá os seus 60 frames, e cara, dá uma diferença bem gritante para essa placa. Nesse jogo aqui, a gente ganha uma suavidade bem maneira, cara. E cara, experiência aqui de jogar do jeito que tá aqui não é ruim, para falar a verdade. Só que aquela coisa, a gente esperava, quando comprou essa placa, uma performance X, estamos até rodando o jogo bem, mas um pouco abaixo aí do esperado, tá? Mas ainda assim, ó, no ambiente fechado, temos lá seus 60 quadros por aí, até que tá bacana. Melhor que uma RX 550 aí da vida, né? E a gente tem um gráfico bonito. Só que a gente precisa de dar uma averiguada, né, em outros jogos também, cara. A gente precisa dar uma olhada em outros joguinhos. Vamos lá para outro. Bom, aqui na tela a gente tem o jogo Shadow of the Tomb Raider aberto. Ele tá em DirectX 12, tela cheia. E o gráfico eu coloquei no baixo, né? Já que eu senti um pouco ali que tava bem pesado o The Last of Us. Esse jogo ele é bem realista, mas ele é muito bem otimizado. E aqui a gente vê que, pô, temos muita FPS na tela. Não tem Fidelity FX Super Resolution aqui, o jogo tá em Full HD, só que não tem anti-aliasing, não tem nada ligado. Mais de 100 frames, cara. Tá maneiro. O FPS aqui tá muito legal. Eu acho que a gente pode subir o gráfico de uma vez, né? Colocar pelo menos aqui, ó, um anti-serrilhamento, cara. Eu acho que vai ficar melhor. Vamos ver se vai aguentar esse SMA, que pesa bem. Ah lá, eu acho que já resolveu aí a questão dos gráficos nesse jogo. Fica bem melhor assim. 108, 107 frames mais ou menos. Show de bola, cara. Nessa cena aqui, cara, vamos tentar subir um pouquinho mais. Claro que o jogo tem cenas mais pesadas, mas dá pra gente usar essa cena aqui como referência. Vamos tentar usar o preset alto aqui no gráfico. Vamos ver como fica, se a placa aguenta. E ó, pô, 114 FPS, e a gente tem sombra, tem tudo, cara. O gráfico tá bem legal. Deixa eu voltar pra luz aqui, ó, pra ver a carinha da Lara. Olha lá, tá de máscara. Pô, aqui tá maneiro. Aqui tá legal, velho. Outro jogo aqui, galera, God of War. Tá aqui com a resolução Full HD. Gráfico no baixo. Já é bem bonito pra esse jogo, gráfico no baixo. E aqui a gente tem 53, 54 FPS, mais ou menos, cara. Esse jogo, ele é muito lindão. E assim, não é um jogo muito pesado, pra falar a real. A otimização dele é insana, cara, tem que falar a verdade. E dá pra ver, cara, que essa placa roda ele bem demais, velho. Nesse jeito aqui que ele tá rodando, tá top. Até porque, cara, ele foi lançado primeiro pro PlayStation 4, e no PlayStation 4 ele rodava a 30 FPS. Aqui a gente já tem até mais frames, né, que o próprio PlayStation. Então o jogo tá muito bem mesmo. Vamos aqui tentar subir mais o gráfico, que eu acho que até dá. Por exemplo, se eu quisesse jogar a 30, esse daqui é o gráfico original. O PlayStation 4 rodava em HD, nesse gráfico aqui original, a 30 FPS. Aqui a gente tem um gráfico melhor, porque tem resolução um pouco maior. Tá pegando aqui uns 47 frames, ó, como a gente pode ver aqui. Mas tranquilo, ó, extremamente jogável. Se eu colocar no alto, aí já acho que ela vai sentir, no preset alto. 38, 39. Eu já tô sentindo aqui um pouco mais de atraso na hora que eu vou virar a câmera também, ó. O punch lag aqui também subiu de uma maneira bem estranha, tá? Mas tá aí, 39, 40 frames com gráfico no alto Full HD. Um outro recurso que eu tenho aqui para melhorar o FPS desse jogo é usar aqui o Fidelity FX Super Resolution, né? Vai renderizar o jogo numa resolução mais baixa e entregar pra gente resolução mais alta. Se eu colocar aqui no modo desempenho, né, que seria um modo que deixa o jogo mais leve, ó, vai renderizar ele em 960 por 540 e entregar 1080p, eu posso até deixar o gráfico no alto. Ainda mais aqui que eu tô com um monitor pequeno, fica bom, cara, fica legal. Mas se eu tiver com o monitor grandão, eu começo a ver um monte de falha na tela por conta do recurso de inteligência artificial
que tá fazendo esse upscale. Mas tá aí, ó, tá no alto, tá com o Fidelity FX Super Resolution ligado e tá, né, tentando exibir pra gente uma resolução Full HD mesmo que com IA. Bacana, 60 FPS, show de bola. A gente pode notar aqui, tanto no The Last of Us quanto nesse jogo, que o que está salvando essa placa são as tecnologias que a AMD oferece, né? Isso tá dando uma sobrevida, né? Botando ela para rodar jogos pesados com gráfico maneiraço aqui, né, velho? Só que eu não consigo ter ideia se ela tá entregando, por exemplo, a performance máxima dela, né? A performance máxima que ela deveria entregar. Bom, tirei a placa aqui do PC e bora analisar ela, né, com sinceridade. Mano, vou falar a real pra você, sem enrolação mesmo. Essa placa é um lixo, cara. Isso aqui é um BIOS mod mal feito, placa lixosa. O cara chamou de RX 470 1792 SP aqui. Mas é o seguinte, mano, esse aqui é o lixo de placa de vídeo que está entregando mais performance pela faixa de preço agora. E o principal problema dessa placa, que faz ela ser uma placa lixo, está na questão do superaquecimento. Ela trabalha muito aquecida. 80 graus é uma temperatura muito alta para ela trabalhar sempre. Então, cara, vou até deixar o link na descrição, porque de fato é a placa de vídeo mais barata que está entregando uma performance melhor no momento para nós brasileiros. Só que eu não sei se essa placa que vai durar um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, a tendência é que ela dure bem menos do que a média das outras placas. Apesar de que, por ela ser uma placa de vídeo toda criada e adaptada pelo chinês, a gente sabe aqui que pelo menos, né, os capacitores, indutores, transistores são novos. O pior é que as opções de placa de vídeo baratas e que entregam uma performance similar a ela tá tão difícil de achar aqui no Brasil que é arriscado ter que falar mais dessa porcaria aqui para vocês. Porque o que eu vou recomendar nessa faixa de preço e que tem essa performance? Não tem nada. Então é isso, meus amigos. Vou deixar o link na descrição. Não deixa de ser uma opção, mas eu não posso falar que isso aqui é bom, isso aqui é lixo. Espero que você tenha gostado da minha análise. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto.